Boa noite. Hoje, feriado, 7 de setembro, teremos nosso programa Magali Conrad, um grande programa. Como tivemos que gravar no final de semana, não temos os resultados das partidas que ocorreram. Mas, com certeza, fiquem com um programa agradabilíssimo com Magali Conrad, professora de Educação Física, uma das introdutoras da questão da ginástica laboral aqui na região e também foi coordenadora de Educação Física da Fevale. Magali Conrad é graduada em Educação Física e tem especialização em Ciências do Movimento Humano, mestrado e doutorado em Ciências Sociais Aplicadas. É docente do curso de Educação Física da Fevale. Atua na área de Educação Física com ênfase em ginástica laboral, saúde e qualidade de vida, esportes coletivos e individuais e supervisão de estágios e projetos sociais. Boa noite para todos! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Aqui pela Vale TV, canal 14 da NET Novo Hamburgo, toda a região, e Facebook e YouTube da Vale TV também. Hoje, iniciando a semana, o programa vai ser gravado anteriormente, todos sabem, mas vai ser um programa que inicia a semana que vem no feriado. Eu trouxe alguém que representou e representa muito na região, na área esportiva, na área laboral, em muitas coisas que a gente vai conversar, que é Magali Conrad, que eu tenho o prazer de ter sido colega por muitas disciplinas e ter feito muitas coisas com ela, e foi coordenadora também do curso de Educação Física da Fevale. Boa noite, Magali! Boa noite, Claudinho. Prazer estar aqui contigo e compartilhar esses momentos aí, então, de recordação, né? Que legal. Muito bem, é verdade. Nós temos muitos momentos, nós estávamos aí nos bastidores aí já falando alguns, mas antes, vamos até porque vai ter acadêmicos, vai ter gente que passou já, que foi aluno da Magali, né? Inclusive meu filho já foi aluno da Magali. Como se deu a Magali esportista, gostar do esporte, porque eu tenho uma bela lembrança da Magali handball. É verdade. A minha iniciação no esporte começou cedo, né, ali na fase escolar, como acontece com a grande maioria, e aí em seguida eu comecei a jogar na equipe, né, do Clube Atlético Cairu Paquetá, em Sapiranga, né, então minha trajetória no handebol foi jogando por Sapiranga, né, e depois continuando com a questão da graduação. Isso foi o que me incentivou. O esporte me impulsionou a buscar o curso de Educação Física, né, como profissão. Eu até hesitei em algum momento ali em que eu estava atuando na prefeitura em outra atividade, em Sapiranga. Eu era fiscal sanitária, então tinha uma vinculação com a questão ambiental bastante forte. Foi bem momento ali próximo da Eco 92. Então eu hesitei em talvez fazer biologia, porque eu gostava muito da questão da natureza, mas o esporte foi mais forte, preponderou, né? Porque desde a infância eu sempre gostava de praticar tudo, né? E depois ali com a questão do handebol, que me proporcionou viagens, novas amizades. Então aquilo ali foi algo que me empurrou, né? Para querer fazer educação física e pensar em mais adiante trabalhar com handebol. Mas, como em toda a vida profissional, a gente vai mudando, né? Conforme vão surgindo os interesses, ainda mais na época de graduação que a gente vivencia tudo, né? Eu até acho que é importante destacar, porque as pessoas não... e esse programa é importante que a gente, Magali, já que assististe alguns, a gente quer trazer conteúdo. E as pessoas talvez não tenham noção que há 20 anos atrás, falar em ginástica laboral, para muitos empresários, era tipo gastar tempo com um funcionário 15 minutos para fazer algo do lado de fora. Explica como é que foi enfrentar esse tabu e como é que... Porque foi um crescimento que aconteceu graças muito do teu trabalho e de outros mais. Isso era realmente algo muito forte, né? Sim, é importante enfatizar, né, que a Fevale foi pioneira na ginástica laboral no Brasil da forma estruturada como nós conhecemos. Ela surgiu, foi feito um projeto piloto em 1978, né, com duração de 6 meses, em parceria com o SESI e com 5 empresas da região, tanto que existe em Porto Alegre o Dia Municipal da Ginástica Laboral e no estado, Dia Estadual, cuja data é 22 de novembro,
que é a assinatura do primeiro contrato de ginástica laboral que foi feito entre Fevale, SESI e as indústrias parceiras. Então, são mais de 40 anos de ginástica laboral. Da década de 70 até a década de 90, houve uma lacuna ali, porque os empresários, eles fizeram enquanto era um projeto piloto, gratuito, mas depois, quanto investimento, não levaram atrás, né? Não levaram adiante. E aí, depois, nos anos 90, o grupo de calçados da Zaleia implantou novamente, né? Foi, por muito tempo, uma referência aqui na nossa região, quanto também por questões de reposicionamento no mercado, de mudança de gestão, também acabou parando com o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, foi surgindo em outras, né? E eu comecei com o Banrisul e fui tentando abrir outros caminhos, fazendo contato com o sindicato patronal, com empresários que conhecia. Neste ramo é muito importante a nossa rede de relacionamentos, né? Porque, às vezes, o Cláudio conhece o empresário e fala a meu respeito. E aí o empresário que não sabia, não tinha interesse, resolve me escutar. Então, isso são caminhos que a gente, muitas vezes, acaba buscando, né? E isso num período em que não se tinha tanto essa questão de usar as mídias sociais, né? Até nem tinha não tinha nada. Isso, né? Então, era realmente a questão... que surgiu depois era um SMS. Exatamente, né? Então, isso aos poucos... Custava um dinheirão mandar. E aí, com isso, começaram a surgir também outras pessoas a trabalhar. Eu digo pessoas porque, algumas vezes, elas têm o seu ramo de atividade lá da academia, do exercício, e resolvem também prestar o serviço de ginástica laboral. E muitas vezes acaba não sendo aquele serviço como a gente entende, porque acaba se tornando mais um bico, né, para a pessoa que está ali. Então, em termos de empresa especializada que trabalha com ginástica laboral ou com qualidade de vida, acaba sendo um número mais restrito, né? Nada que os profissionais que atuam de forma independente ou vinculados a um outro espaço de exercício físico, não quer dizer que não tenha competência também, né? Mas é que exige uma questão de cuidado, de foco importante nesse sentido, porque a ginástica laboral é muito mais do que só a prática dos alongamentos ali. Envolve a questão de relatórios, de prospectar outras atividades. Isso hoje é uma das questões que eu trabalho na disciplina, porque nós temos uma disciplina no currículo, né, que é a respeito de ginástica laboral. Hoje, a gente tem que pensar a qualidade de vida no trabalho com atividades com grupos de corrida, com grupos de ginástica, com eventos, com mostra da saúde. Tem a questão do treinamento vivencial também, que é uma marca registrada, mas que a gente pode trabalhar na perspectiva de jogos cooperativos, jogos de liderança. Então, tem um leque de possibilidades na qual o profissional de educação física pode estar inserido nas empresas. E também, como gestor, ele pode ter um negócio na qual ele convoca outros profissionais para vir a trabalhar com ele. Que é o caso da quiropraxia, da físio, da psicologia, né, e da própria engenharia de produção, ergonomia, enfim. O profissional de educação física ele pode ser gestor também e oferecer serviços que não estão na sua alçada profissional, mas com as parcerias de outros profissionais. Isso é o que é o mais legal, né? Esse trabalho inter e multidisciplinar aí, a gente inseridos nessa. Inserido num comitê de ergonomia, junto com o médico de segurança, o médico de trabalho, o técnico de segurança. Então, discutir de igual para igual. E isso exige uma maior dedicação, conhecimento um pouco melhor de legislação, enfim, dessas questões todas aí, né? Então, é um foco importante. E agora o nosso mercado está um pouco desaquecido nesse sentido, né? Já vinha numa queda e agora é uma outra realidade que está nos desafiando a pensar também sobre a questão da saúde, do bem-estar laboral, inclusive em tempos de home office, né? Então lá vou eu, já vou aproveitar, porque antes eu já ia fazer uma pergunta, voltar um tempo, mas eu vou aproveitar já que tu falaste isso. E hoje, dia da gravação, entre elas, eu fui fazer uma sessão de massagem 2 dias após ter feito uma, porque eu estava com muita dor na região próxima aqui do braço e aqui da mão e do braço. E foi tremendamente necessária. E a lógica que a gente chegou foi porque eu estou mais de 12 horas por dia no Note, trabalhando. E não existe ainda um trabalho nem laboral e muito menos muscular em qualquer lugar para trabalhar essa região dos braços. Tô certo, né? Isso que tem a profissional de educação física que sabe de toda a questão fisiológica, do que acontece com a fadiga e tudo mais, né?
Imagina o pessoal aí que não tem esse conhecimento, que não se dá conta, e aquela pressão de querer terminar suas atividades acaba ficando e vai indo, né? Então, é importante esse momento. Eu sempre gosto de usar uma frasezinha num poema do Carlos Drummond de Andrade, que diz que a vida necessita de pausas, né? E essas pausas, quando ativas, que é o caso da ginástica laboral, melhor ainda, né? Então, é cada vez mais necessário as pessoas... Brilhante, Magali! Brilhante! Isso aí que tu falou, olha, merece quadro para ginástica laboral. Muito bem! É verdade. No bloco, nós vamos com a Magali, professora universitária da Fevale, coordenadora, e toda essa grande bagagem que ela tem para nos contar. Nós vamos logo após os nossos comerciais. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Como você sabe, a gente grava durante o dia. Hoje você deve ter escutado aí no finalzinho do primeiro bloco um barulho, estava no temporal acontecendo, deve ter pegado fundo um pouco. Mas estou com o prazer de ter como convidada no programa de hoje Magali Conrad, minha ex-colega de faculdade, como a gente disse no primeiro bloco, uma das, se não das precursoras, mas foi das referências na parte de ginástica laboral aqui no Vale dos Sinos, principalmente, e a gente contou várias partes da história acadêmica, esportiva dela. Mas aí veio o outro passo da carreira dela, da qual ela está até hoje. Magali, professora universitária da nosso curso de Educação Física. Conta para nós, Magali, como iniciou esse processo, até para os que já foram vários alunos passaram por ti, né? Sim. Então, conta para nós um pouquinho mais. Foi meio que no susto, assim, Claudinho. Porque, como eu te falei antes, eu iniciei na Fevale para voltar a implantar a ginástica laboral. Isso foi ali em setembro de 2001, né? Eu estava terminando também a especialização em Ciências do Movimento Humano na Fevale, então estava com bastante contato com o Chicão ali, a Maite era professora. E aí, no final do ano ali, assim, a Maite disse, eu vou para Barcelona fazer doutorado, tu não assume as disciplinas? Eu disse, como assim? Porque a Maite tinha sido nossa professora, né, uma referência na motricidade, um crânio, né, ambulante. O discurso, tudo. Substituir a Maite deu um baita de um friozão na barriga, né? Mas, enfim, encarei. Então, em março de 2002, menos de 6 meses depois de ter entrado para implantar a ginástica laboral, estava assumindo como professora, né, da disciplina de motricidade, tinha mais, acho que, a ginástica 3, antiga ali, que eu acabei assumindo também. Então, foi, assim, uma experiência muito desafiadora, né, mas desafio é com a gente mesmo, né, e aí foi, claro que aquele primeiro semestre foi meio assim, principalmente porque tinham alunos que ouviam falar da Maite e agora estavam tendo a Magali ali, mas foi uma experiência muito legal, foi um crescimento muito grande, e estar nesse lugar, né, de professora universitária, de encarar situações de uma outra perspectiva, de orientar um TCC, de orientar alunos que tenham dúvidas, ou que queiram seguir alguma carreira, e aí tu poder
aconselhar e falar das possibilidades e mostrar tudo isso é uma coisa muito enriquecedora. Sem contar também, como eu já vinha trabalhando com a ginástica laboral ali, também fora, chegava a hora também de partir para um mestrado, né? Não ficar só na especialização, porque o movimento ele já indicava que esse seria um caminho sem volta de quem estava nos cursos de graduação, de buscar cada vez mais o aprimoramento. E isso também foi o que me motivou, então, a estudar. Eu dei seguimento, então, em relação à ginástica laboral no mestrado, né? E aí foi. E aí depois, como bem tu disseste, entrou a questão da coordenação de curso, né? Como uma possibilidade, né? Os colegas comentaram, porque precisava ter pessoas dispostas, né? A se oferecer à instituição para trabalhar nesse sentido da gestão também. E aí entrou a coordenação, que foi uma experiência muito interessante. Eu digo interessante porque não dá para dizer plenamente legal, porque tem os seus lados adversos também, né? Então, essa questão de reestruturação de curso, desligamento de colegas ex-professores, então, tem todo esse aspecto, tem outro aspecto também de circular por outros espaços, de se aproximar mais com o conselho, com outros coordenadores. Então, tudo isso num processo também de modificação da educação física, de separação em 2 cursos, licenciatura, bacharelado, de novas possibilidades de atuação do profissional de educação física. Então, isso também foi muito legal, porque aí, quando eu fui buscar o doutorado, eu já fui seguir uma outra linha, já diferente da ginástica laboral, algo que estava me cativando naquele momento, ali, mexendo comigo, que era a questão da atuação do profissional de educação física na saúde pública, né? Na atenção primária. Então, muitas políticas públicas de saúde que estavam se desenhando ali, e essa atuação num espaço até então não trilhado. Então, eu fui pesquisar um pouco nesse sentido. Então, é um momento assim, de muita riqueza, porque tu estás num outro espaço, não digo em outro patamar, porque não é uma questão nesse sentido, mas num outro espaço que tu consegue ter uma visão mais ampla, né, de algumas coisas, de poder interagir melhor. Então, é uma bela experiência. Sem falar o contato com os alunos, de conhecer a história deles, eles vêm contar o problema, né, porque não faz mais disciplina. Então, tu acaba tendo um envolvimento afetivo muito grande também. Vamos esmiuçar um pouquinho mais. Tu entrou, então, no lugar da Maitê, lá atrás, né? Eu lembro da viagem dela, inclusive. Espero que ela esteja nos assistindo, como ela assiste alguns dos nossos programas. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tu continuaste dando suporte da parte ali, mas tu foi aos poucos assumindo outras cadeiras. Para assumir a coordenação foi o quê? 2010? 2009? Foi 2008, se não me engano. 2008? 2008, isso. E daí, porque nesse período ali todo, foram mais ou menos uns 10 anos já de prática, quase, né? 8 anos? 2002 como professora, foram 6 a6 anos, né? 6 anos. 6 anos de docência. Eu fui assumindo outras disciplinas. Depois da ginástica 3 ali também tive a cinésio, né? Depois eu dividi com o Luiz, primeiro com o Chicão, os esportes coletivos 1, que era basquete e handebol, depois com o Luiz. E assim foi indo, né? Depois teve saúde do escolar, seminário de prática em saúde, porque teve as mudanças de currículo ali também, né? Aí mas que vem a minha pergunta. A mudança de ter os dois, tanto ter os dois, foi um pouco antes, né? Bacharelado de licenciatura. Foi 2005, né? Isso. Mas a nova mudança dos currículos já foi na tua gestão, isso? A primeira mudança foi na gestão anterior, daí nós tivemos uma outra alteração mais em termos de interna, né? Em termos de composição de disciplinas. Né? Então eu peguei essa alteração, depois teve outros pequenos ajustes, mas sempre nessa distinção então entre licenciatura e bacharelado, né? E como é que tu enxergas? Vamos olhar agora a Magali, coordenadora, tá? Como tu enxergavas? Vamos usar esse mais o passado um pouco. Essa questão do profissional de educação física que estava surgindo e dessa mudança de geração que acabou acontecendo, que tu já viu que foi pauta de discussão, que já que a gente falou no bastidor, que tu viste do Didi, né? E tu notas isso com os alunos hoje em dia. Inclusive, agradeço
A Magali mandou, hoje eu tô no dia de gravação, ela mandou para mim para ver a aula inaugural lá do curso, assistiu boa parte dela. O que tu sentes dessa mudança? Acho que é importante tu estando desse lado, explicar um pouco para nós isso. Bom, eu vejo que houve bastante resistência, né, nessa questão dos próprios alunos, uma discussão entre os professores sobre essa separação, né, que ela veio sobre uma questão legal que não tínhamos o que fazer, e sim adequar e fazer currículos próprios, porque as resoluções elas diziam bem disso, né, da questão da formação de professores e a formação dos profissionais para atuar em outros espaços que não escolares, né. O que acontecia? Durante a nossa graduação, a gente vivenciou de tudo um pouco. A gente vivenciou em escola, vivenciou em clube, vivenciou em academia. No momento em que há dois cursos distintos, se ele entra num curso de licenciatura, o espaço no qual ele vai atuar e vivenciar vai ser o espaço escolar. E se ele vai para o espaço do bacharelado, aí sim, para academia, né, para clubes, para escolinhas, para outros projetos. E muitos acadêmicos tinham muito isso ainda, né? De uma hora fazer estágio na escola, outra hora fazer na academia, então tinha aqueles dois pés. E aí a gente teve essa demarcação. Particularmente, eu acho bastante positiva, porque nós tivemos um curso em que vimos de tudo um pouco, né? Mas para buscar um foco na nossa carreira profissional, demandou de ir atrás de mais um monte de coisa, né? Então, assim, eu via também, enquanto próprios colegas e depois como professora, que faziam um curso de 5 anos, tá? Uma formação com uma licenciatura que permitia uma atuação nos dois espaços, e aí os colegas lá, bombadão, interessados na academia, tendo que ser obrigados a ir fazer um estágio em escola, né? Sem a menor perfil, a menor desenvoltura. E da mesma forma, né, aqueles colegas assim, com perfil de escola, né, aquela doçura, aquela coisa para tratar com a criança, tendo que vivenciar o outro espaço que não entendia aquelas questões de cinésio, muita matemática, muita fisiologia, não quero aperfeiçoar nisso. Então, essa distinção ela possibilitou que a gente pudesse dar um pouco mais de profundidade em alguns temas, né, tanto da escola, nessa questão de formação de professores, quanto também nos espaços do exercício físico, do movimento, do esporte, também com um foco mais adequado, né? Então, acho que isso foi bastante positivo e as coisas elas acabaram se acomodando no sentido das pessoas entenderem bem isso. Agora, nós tivemos uma nova mudança nesse último ano, adaptamos os currículos, no qual a entrada do aluno ela é única, né? E até o 4º semestre ele segue de uma forma generalista, educação física, e depois do 5º que ele vai optar, né? Ou licenciatura ou bacharelado. Nesse primeiro momento, nesses 4 primeiros semestres, ele tem a possibilidade de estagiar em diferentes espaços, tanto em academia quanto em escola. Então, isso, além de ampliar a possibilidade de espaços de estágio, e isso vem ao encontro da questão financeira também, dele ter um ganho durante essa formação inicial, ele também pode se decidir melhor por qual ramo, qual campo ele vai seguir. Porque no início, quando os dois cursos em entradas distintas, nós tínhamos muitas transferências, né? O aluno iniciou na licenciatura, ele viu que não era aquilo, ele vai para o bacharelado. Então, assim, nessa formação inicial, ele consegue entender um pouco melhor o campo de atuação da educação física para depois fazer uma decisão mais madura. Porque se pensar, né, num indivíduo com 17 anos ali ingressando, né, fazendo vestibular, é muito precoce para ele ter ideia se ele vai querer licenciatura ou bacharelado, quanto mais educação física, às vezes, né, mais adiante acaba trocando de curso também, né, então isso são situações, né. Ao longo da vida a gente pode mudar também, querer fazer outras coisas e não é problema, né. Claro, exato. Meu filho é um exemplo. Me lembra um colega que eu tive Meu que filho fazer é um exemplo. Educação física e economia, né. Eu? E jornalismo. Exatamente. Isso mesmo, mas meu filho começou, né? E não deu, não foi, agora está no cinema, né? Olha só. Mas, muito bem, mas Magali, acho que a pauta acho que é bom até pegar a pauta que teve do programa de vocês de ontem, nós gravamos hoje, para dizer quinta, tá? Assisti quarta. Educação física na pandemia. Acho que em 1 minuto e meio, o que tu pode me dizer sobre É uma reinvenção total, né? Em todos os aspectos, né? Essa questão das escolas fechadas
Eu hoje sou líder de um projeto esportivo numa situação bem vulnerável, então nós ficamos muito sem saber o que fazer no início, porque no início era aquela questão, foram suspensas as atividades por 2 semanas, aí por mais 2, então essa indefinição do vamos fechar, não vai voltar. Então, a própria questão aqui nas questões pessoais, né, de poder ir para a academia, não poder caminhar na rua com máscara, se sente seguro, então uma indefinição total, é um novo momento para a educação física também, assim para as outras áreas, de repensar como vai ser o momento posterior. Nós falávamos em relação à educação física escolar, que tudo aquilo que nós estudamos e que nós condenamos, né, do movimento tradicional, da prática tecnicista, toques de vôlei contra a parede, individual, hoje, se pensando numa perspectiva de trabalhar com mini-jogos, isso tudo agora vai cair por terra por um período, vai criar um vácuo, porque as questões de contato vão ser evitadas mesmo após o retorno, enquanto não se tiver uma vacina, não se tiver uma prospecção nesse sentido, vai ser uma educação física completamente tradicional, mais individualista, né? E, enfim, de se pensar. Ao mesmo tempo, a gente vê um movimento de pessoas que não faziam nenhum exercício, vindo para as academias, houve um incremento em termos de matrículas de pessoas preocupadas com a sua saúde, melhorar a sua imunidade. Então, é um momento também que as atenções se voltam para nós, como profissionais da área da saúde, para também ter um papel decisivo aí nesse momento. Inclusive, a gente fala aí de reabilitação depois, né? Exato. Hoje nós já temos na instituição um projeto de reabilitação pulmonar, e isso pós-Covid, pós-pandemia, é um outro ramo aí dentro das questões respiratórias para se pesquisar e para a educação física intervir em termos de reabilitação, né? Então, é um mercado que a gente... Eu vou acrescentar no que tu falaste, Magali, porque ontem, né, teve... Ontem, vamos lá, público que está assistindo de segunda, vamos pensar que hoje, que eu estou falando ontem, é quarta. Tinha rodado o brasileiro e acusou vários jogadores de diversos clubes com Covid. E se tornou pauta nas 3 televisões pagas, tá? Posso dizer porque eu assisti. Sport TV, ESPN e Fox. O que no futuro o Covid pode ter dado de sequela, mesmo sendo atleta, nem em relação a eles, porque não se sabe nada, né? É tudo muito individual, né? Vai depender de cada organismo, independente de ter sido atleta, de ser atleta ou não, né? Eu já vi algumas reportagens aí nas nossas mídias de médicos que tinham uma situação de saúde e de exercício físico frequente, que foram atingidos e que voltaram de um coma e que têm limitações muito importantes. Não se sabe quanto tempo isso vai permanecer, como é que vai ser depois, mas há uma perda, né, nesse momento aí da capacidade pulmonar, e isso é fundamental, né? Eu faço uma comparação, porque eu já estive em Machu Picchu, né, e na cidade de Cusco, 2.800, 2.900 de altitude, a sensação que se tem de tu querer puxar o ar e de não conseguir, eu fico imaginando se em relação à doença essa questão, de uma forma permanente, digamos assim, né, mais prolongada, porque fui lá uma semana, senti a altitude, voltei, ok. Voltei muito melhor, inclusive, né, porque a produção de glóbulos vermelhos ali acelera. Quando eu voltei, estava voando. Agora, tu sair de uma situação que as pessoas estão aí adoecendo, indo a coma, e depois, aos poucos, se readaptando, precisando fazer fisioterapia respiratória, aquela coisa toda, sem saber como vai ser em relação ao que estava em termos de condição, né? Então, isso é preocupante, assim, é assustador, faz-se crer cada vez mais nessa questão de cuidados e prevenção o tempo inteiro. Perfeito. Magali, querida, o tempo esgotou, meu diretor deve estar me matando, mas antes eu queria que tu mandasse uma mensagem final, tem uns 30 segundos, 1 minuto, para o nosso telespectador, para o teu ex-aluno, para todo mundo que tu quiser, aí desse final desse nosso programa. Bom, tem uma frase que também eu acho importante, né? Que trabalho sem amor é escravidão. Então, muitas vezes as pessoas elas deixam de escolher um curso, né? Por conta de que esse curso não dá dinheiro, né? Como é que eu vou conseguir as coisas? Mas, cara, tu trabalhar numa outra área que não te satisfaz, que não te deixa feliz, tu vai acabar sendo escravo daquilo ali. Então,
nós, profissionais da educação física, nós temos um papel fundamental em relação à saúde, né, e ao bem-estar das pessoas. E isso é um retorno que dinheiro algum pode compensar isso, né? Quando a gente tem um reconhecimento do nosso aluno, a gente atende, isso é fundamental, né? E isso em todas as áreas da educação física em que for se atuar, né? Em poder ver, aquele cara lá foi meu aluno, hoje ele é atleta tal, né? Ou ele é um bem-sucedido médico, né? Então, ele teve nas minhas aulas de educação física, foi importante para a motricidade dele para fazer cirurgia hoje, né? Então, é uma série de questões que a educação e a educação física também, ela traz de gratificante. Ótimo. Coisa linda. Muito conteúdo, sensacional o programa. Gostaria de agradecer, do fundo do coração, Magali, ter aceito o convite, participado desse nosso programa. É muito importante, quando puder contribuir, é só chamar. Com certeza, terá outras. Vai ter aí para final do ano algumas discussões, acho que botar mais gente na pauta, vamos ver se o meu diretor dá mais tempo para o programa e vamos melhorar a qualidade de conhecimento e de saúde de todo mundo, né? Obrigado de coração pelo convite. Agradeço. E você, telespectador, que hoje, feriado, nos acompanhou. E se não, está acompanhando na reprise. Grande conteúdo. Foi uma entrevista sensacional com Magali Conrad. Tive o prazer de ter sido minha colega. Foi coordenadora do curso de Educação Física e faz um excelente trabalho aqui na nossa região. Dessa forma, encerramos, então, mais um Esporte na TV. Sempre, 19h30, 20 horas, canal 14 da NET, Facebook e YouTube da Vale TV. E fique sempre conosco, nos acompanhando. Agora, continue com a programação da Vale TV.